Ao abrir a sessão, o presidente da CTA, Álvaro Massinga, recordou que o Economic Briefing atingiu a sua 20ª edição, transformando-se numa das principais plataformas nacionais de leitura da economia sob a perspectiva empresarial. Os dados apresentados pela CTA mostram uma deterioração das condições económicas durante o primeiro trimestre de 2026. O índice do ambiente macroeconómico caiu de 62% para 55%, enquanto o índice de resiliência empresarial reduziu-se de 28% para 26%, revelando que muitas empresas continuam a enfrentar dificuldades para manter as suas operações. Segundo Álvaro Massinga, os efeitos combinados das cheias que afetaram as províncias de Maputo e Gaza, das limitações persistentes no acesso à moeda estrangeira e das perturbações registadas nas cadeias logísticas, criaram consequências na distribuição de infraestruturas produtivas, equipamentos, agravando igualmente os custos de transporte e dificultando o abastecimento de matérias-primas. Estes indicadores mostram que, apesar dos progressos alcançados em algumas variáveis, muitas empresas continuam a operar sob forte pressão, exigindo respostas coordenadas que reforcem a capacidade produtiva e a competitividade da nossa economia. É precisamente em momentos como este que instrumentos como o Economic Briefing ganham maior relevância. Na abertura oficial do encontro, o ministro da Economia, Basílio Morato, defendeu que os resultados do primeiro trimestre demonstraram que a economia moçambicana continua resiliente. Segundo o governante, vários indicadores econômicos evidenciam essa capacidade de resistência. A produção industrial manteve-se estável, atingindo cerca de 34,8 mil milhões de meticais, enquanto a balança comercial registrou um saldo positivo de 114 milhões de dólares, impulsionado pelo aumento das exportações e pela redução das importações. No mesmo período foram aprovados 66 novos projetos de investimento, avaliados em mais de 568 milhões de dólares, com potencial para criar aproximadamente 13 mil empregos, ao passo que o setor do turismo incorporou 44 novos empreendimentos, responsáveis pela criação de quase 400 postos de trabalho. Os resultados positivos registrados no primeiro trimestre não nos impedem de reconhecer os desafios que continuam a influenciar a evolução da nossa economia. Para nós, crescimento econômico, crescimento macroeconômico deve ser acompanhado por desenvolvimento de pequenas e médias empresas e também emprego para os moçambicanos. O ministro da Economia destacou ainda que cerca de 2.850 micro, pequenas e médias empresas receberam assistência técnica durante o trimestre no âmbito da estratégia governamental de dinamização da economia local. A leitura técnica do relatório coube ao diretor executivo adjunto da CTA, Eduardo Macuacua, que procurou mostrar que, apesar de algumas perspectivas favoráveis para os próximos meses, a economia continua exposta a vulnerabilidades que poderão comprometer a retoma da atividade empresarial. Segundo explicou, setores como a agricultura, hotelaria e restauração, indústrias criativas e culturais, bem como as atividades ligadas aos grandes projetos de petróleo e gás, deverão impulsionar parcialmente o desempenho econômico durante o segundo trimestre. Esperamos um ligeiro impulso na atividade empresarial, principalmente no setor da agricultura, na hotelaria e restauração, indústria criativa e também cultural. A expansão das atividades associadas também à indústria de óleo e gás vão dar um impulso. Vemos estas empresas a começar a realizar, a fazer alguns contratos para o seu restabelecimento. Então, este é um aspecto positivo. No entanto, Macuacua advertiu que esse otimismo deverá ser moderado pelos riscos que continuam a afetar a economia. Entre eles, destacou a recente decisão do Banco de Moçambique de aumentar o coeficiente de reservas obrigatórias, reduzindo a liquidez disponível no sistema financeiro. Na avaliação da CTA, esta medida poderá limitar a concessão de crédito e provocar nova subida das taxas de juro, agravando os custos financeiros suportados pelas empresas. Muitas vezes não conseguem se financiar via mercado de capitais por causa da estrutura. As contas ou não estão organizadas, ou pensam que o financiamento via mercado de capitais, quando é emissão de ações, os acionistas iniciais vão perder controle, e não é necessariamente isto. Nós temos vários casos de sucesso de empresas que vieram se financiar
via mercado de capitais cresceram com a Bolsa e ajudaram o mercado a crescer. Durante o painel de debate, o vice-presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Aldemir Belchior, apresentou uma visão mais estrutural dos desafios económicos do país. Na sua leitura, Moçambique enfrenta simultaneamente inflação crescente, dívida pública elevada, riscos climáticos recorrentes e dificuldades persistentes no acesso à moeda estrangeira. Belchior chamou a atenção para um dado considerado preocupante, segundo o qual o produto interno bruto cresceu apenas 0,1% no primeiro trimestre de 2026, resultado sustentado essencialmente pelo setor terciário, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. As expectativas de crescimento, não é, que sustentam o outlook econômico estão ancoradas no desenvolvimento das fileiras de oil and gas. A indústria de petróleo e gás é um game changer, mas o fundamental é nós temos que repensar o presente e também redefinir o futuro. Olhar como relançar a nossa economia, excluindo as fileiras de oil and gas. E aqui é fundamental direcionar e priorizar o investimento e o financiamento em setores potencialmente produtivos que possam contribuir para gerar alto valor acrescentado e assim alargar, portanto, ampliar a nossa base produtiva. Se a CTA concentrou a sua análise nas dificuldades enfrentadas pelas empresas, o Ministério das Finanças procurou explicar a origem de parte desses constrangimentos. Para o Diretor Nacional de Análises Fiscais e Financeiras, Alfredo Mutombena, a economia moçambicana enfrenta simultaneamente desafios conjunturais e estruturais, mas o principal problema imediato reside no desequilíbrio entre as receitas arrecadadas pelo Estado e o nível da despesa pública. Segundo explicou, a arrecadação fiscal continua insuficiente para cobrir os compromissos do Estado, reduzindo o espaço disponível para investimentos públicos e afetando diretamente os pagamentos às empresas fornecedoras. A economia tem um desequilíbrio macrofiscal. Portanto, o montante de receitas que o Estado está a coletar não é suficiente para cobrir aquilo que é a sua despesa pública. Portanto, acaba tendo, logo no princípio, um saldo primário negativo. Portanto, há um espaço fiscal que foi corroído por despesas específicas que devem em algum momento ser contidas e racionalizadas. Numa entrevista concedida ao Semanário Económico à margem do evento, o economista Elcídio Bachita considerou que o Executivo está finalmente a implementar reformas susceptíveis de alterar estruturalmente o funcionamento da economia moçambicana. Entre as medidas mais relevantes destacou a revisão do pacote fiscal, incluindo alterações aos códigos do IVA, IRPC e IRPS. Na sua leitura, essas reformas deverão permitir ao Estado aumentar a arrecadação de receitas sem comprometer o equilíbrio macroeconômico. Com a aprovação do pacote fiscal, o governo vai naturalmente conseguir arrecadar mais receitas, que é para reduzir significativamente aquilo que é o seu déficit fiscal, para fazer face àquilo que são as despesas de investimento, mas também para fazer face àquilo que são as despesas de funcionamento da máquina administrativa do próprio Estado, para poder investir em diversos setores da economia nacional, particularmente a área de saúde, a área de educação, abastecimento de água e infraestruturas que são muito relevantes para galvanizar o desenvolvimento da própria economia.